Podcast Correio do Povo Rural. Apresentado por BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. A primeira edição do Correio do Povo, com tiragem de 2.000 exemplares, chegou ao leitor ainda no século XIX, em 1º de outubro de 1895. Já nos primeiros anos, o jornal passava a acompanhar as iniciativas, ainda tímidas, do setor primário do Rio Grande do Sul. Em 1899, o jornal registrou a primeira mostra agropecuária do estado, em Pelotas, com a participação de 29 bovinos. No ano seguinte, um decreto assinado por Borges de Medeiros, então chefe do governo estadual, instituiu a primeira exposição de produtos do Rio Grande do Sul, levada a efeito em fevereiro do ano seguinte em Porto Alegre, onde hoje se localiza a Escola de Engenharia da URGS. De lá para cá, o Correio do Povo sempre esteve ao lado do homem do campo, levando até ele as primeiras notícias do meio rural, ao passo que também se propôs a dar voz para este setor tão importante para a economia do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Mas essa história não para por aí. Atento às transformações da sociedade e das necessidades do agronegócio, o jornal estreia este programa. Eu sou Thaís Teixeira e você é o nosso convidado para acompanhar a primeira edição do podcast Correio do Povo Rural. A primeira edição do nosso programa, como não poderia deixar de ser, aborda a importância da Expo Direto Cotrijal para a economia gaúcha. A Expo Direto, aliás, que é uma das feiras da qual o Correio do Povo viu nascer e que sempre apoiou. A Expo Direto Cotrijal nasceu no ano de 2000, com a proposta de ser uma feira exclusivamente de negócios que beneficiasse um cenário regional com grande concentração de lavouras e de indústrias de máquinas e implementos agrícolas. A meta inicial de negócios foi bastante modesta, de 15 milhões de reais, mas prenunciava um evento que iria crescer e chamar a atenção do produtor rural em busca de profissionalização. Ao final daquela edição, o faturamento chegou a 21 milhões de reais. No ano seguinte, com o parque de exposições ampliado de 32 para 64 hectares, o faturamento cresceu cerca de 50%, atingindo os 32 milhões de reais. 20 anos depois, os números que representam a feira são superlativos. Na edição de 2019, a Expo Direto teve 534 expositores de 70 países diferentes e com 2,4 bilhões de reais em comercialização. Os 5 dias de feira atraíram 268 mil visitantes para o Parque Não Me Toque. Mas esse sucesso não é à toa. Gelson Lima, superintendente de produção agropecuária da Cotrijal, explica os motivos que fizeram a Expo Direto se tornar referência, não só no estado e no Brasil, como também no mundo. A Expo Direto, ela ao longo dos anos, ela se afirmou como uma feira focada essencialmente em aproximar o produtor de tecnologias, de inovações e oportunidades de bons negócios. Ao longo das edições, agora estamos na 21ª, ela também tem sido palco e cada vez mais sendo um momento para discussões de grandes temas do agronegócio. Foi assim com a transgenia, com o seguro agrícola, endividamento, código ambiental rural, enfim. E também um momento para grandes fóruns que já se consagraram ao longo das edições. Fórum da soja, do milho, solos, o seminário do leite, fórum florestal, fórum do trigo, enfim. Mas a feira tem também uma característica que eu julgo muito positiva, que é sempre estar alinhada ao contexto do momento. E esse ano, mais do que nas outras edições, se dará uma ênfase às ferramentas digitais a serviço do agronegócio. Então, terá um espaço muito mais representativo, inclusive com a inauguração da Arena Agrodigital, e será um local referência
para a discussão dessas inovações, principalmente dessas empresas que a gente chama aí das AGTECs, né, que são as empresas que unem tecnologia e inovação para buscar resolver problemas do campo com soluções que ainda não existem, né, de forma mais rápida, mais acessível, mais sustentável. Nós não temos dúvida que o que será investido daqui para frente nessa área, na agricultura, vai gerar uma segunda revolução no agro. Porque eu acho que a primeira dessa digitalização, na nossa visão, até já ocorreu, que foi esses grandes avanços incorporados nas máquinas agrícolas, essas tecnologias embarcadas. Mas nós teremos um segundo momento agora. E o Brasil se presta muito para isso, porque essas empresas que investem muito dinheiro em tecnologia e inovações, elas vão encontrar no Brasil um campo muito fértil para a expansão. Nós somos um dos maiores áreas do mundo na produção de alimento. Nós temos um clima tropical, então muito mais diversidade de pragas, doenças, invasoras. Pelo tamanho do Brasil e a sua complexidade, temos diferentes tipos de solo, clima, enfim. Então, é um campo muito fértil para essas empresas, principalmente na área de TI, né? De evoluções nessas áreas, aportando um ferramental para a agricultura. Eu acho que o grande desafio que a gente vai ter aí, a feira tem uma oportunidade, é a gente se reinventar, né? O que você, e a grande pergunta, o que você faz hoje para preparar a sua propriedade, a sua empresa para o amanhã? Eu acho que o primeiro ponto fundamental é esse, e significa você estar aberto às oportunidades. Para o presidente da Expodireto Cotrijal, Ney César Mânica, outro grande diferencial da feira é que ela atende a todos os tamanhos de produtores. Ela é muito importante, porque se você olhar os números que a gente mostrou, o que ela representa em termos de aumento de produtividade, que é um ganho de produção, que é muito importante para a balança comercial do Brasil, muito importante para a renda do produtor, usando a tecnologia, usando o plantio direto, usando a agricultura de precisão, usando essa tecnologia, agricultura 4.0, agora 5.0, a conectividade no campo, tudo isso faz com que as empresas cada vez mais tragam nas suas pesquisas produção animal, produção vegetal, máquinas e equipamentos com a maior modernidade e a maior eficiência possível no campo, para todo o tamanho de produtor, isso que é importante. Nós temos dentro da Expodireto a grande representação das máquinas agrícolas para pequena propriedade, meio ambiente, agricultura familiar, pequena propriedade, produção animal, vegetal, enfim. A Expodireto oportuniza todos os segmentos produtivos do Brasil para levar e buscar o conhecimento dentro da Expodireto. E se essa expectativa é de um futuro promissor para a Expodireto Cotrijal, a certeza é de que essa história será contada pelas páginas do Correio do Povo, sejam elas impressas, digitais ou nas mídias sociais. Durante esta semana, o podcast Correio do Povo Rural terá programas diários abordando assuntos importantes para o agronegócio gaúcho, além de repercutir as principais notícias da 21ª Expodireto Cotrijal. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos de Vitória Leorne e eu, Thaís Teixeira, fico por aqui. Até mais! Quem reinventa a vida no campo merece um banco que pense diferente. Visite o estande do BRDE na Expodireto Cotrijal e venha conversar sobre agronegócio e inovação. O BRDE financia projetos de irrigação, armazenagem e energias renováveis. Esperamos sua visita de 2 a 6 de março em Não Me Toque. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.